Estou entrando aqui. Já estamos ao vivo. Queria primeiro dar uma boa tarde a todo mundo aí que nos assiste, que está nos acompanhando. Nós estamos fazendo alguns debates online aqui na nossa página, @professor Matheus Santos, sempre com o intuito de contribuir com o debate público e, claro, trazendo gente que entende do assunto, né? Porque político fala de política, professor dá aula e médico cuida de medicina, político não receita remédio. Então, a ideia de hoje é a gente um pouco ajudar aí as pessoas, esclarecer um pouco as pessoas sobre esse debate, sobre as questões do mundo da política que estão acontecendo, e estão acontecendo no ritmo frenético, e a gente às vezes não tem tempo para depurar e refletir sobre os fundamentos, as características do que vem acontecendo. E para hoje, a minha felicidade, espero que a internet de vocês suportem o peso dessa live. Eu tenho aqui dois grandes amigos, dois grandes parceiros, o professor Alexandre Futili, direto de Madrid, está lá na Espanha e vai participar aqui com a gente, e o professor Rodrigo Prando, que está lá em São Paulo, também um grande amigo que a gente conheceu. Vou apresentá-los, né, um breve currículo, senão eu passo a tarde inteira aqui citando os artigos que eles escrevem, onde eles fazem o debate, tudo, e já passo a primeira pergunta para eles responderem. Você que está aí acompanhando com a gente, mande sua pergunta, curta, compartilhe, que eu vou colocando aqui na tela e passo para os professores responderem também. Então, o professor Dr. Alexandre Futili, ele é professor da Unesp na graduação e pós-graduação, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais, o Santiago Dantas, e no programa de pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas. É doutor em Ciência Política pela Unicamp e pós-doutor na mesma área pela USP. Presidiu a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, ABED, no biênio 2014 e 2016. Atua na área de Ciência Política e Relações Internacionais, com ênfase nas sub-áreas América do Sul, Política Externa Brasileira, Comportamento Político, Segurança e Defesa, Política Internacional e Estratégia. O professor Dr. Rodrigo Prando é professor e pesquisador na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Unesp. Olha só, temos vários unespianos aqui, que eu também sou formado pela Unesp. Pesquisa sobre cenários políticos brasileiros, empreendedorismo, cultura brasileira e cultura política. Na tese de doutorado, versou acerca da trajetória intelectual e política de Fernando Henrique Cardoso e fez análise de conteúdo dos discursos presidenciais. Uma boa tarde, professores, muito obrigado pelo aceite de vocês, vocês sabem o meu respeito, o meu carinho por vocês, e não vamos perder tempo, já vamos começar o debate, até porque o Alexandre está 5 horas na nossa frente. Sendo bem direto, como chegamos até a ascensão desse grupo ao poder central da nossa república? Boa tarde. Quem começa? Rodrigo, por favor. Eu mesmo? Bom, Matheus, é um enorme prazer estar aqui com você, Futili também, muitíssimo obrigado pela oportunidade, somos todos unespianos e isso nos dá uma tranquilidade de conversarmos e transitarmos por alguns temas, né, e que nos são muito caros da universidade pública, mas especialmente da realidade política brasileira, né? Tô tendo um retorno aí, hein, Matheus, eu acho que tô vendo, tá vindo um eco seu aí, né? Beleza. Já cortei. Bom, tranquilíssimo. Olha, como que nós chegamos a essa situação, né? O que aconteceu para a ascensão do Jair Bolsonaro, né? Eu tenho tratado do governo do Jair Bolsonaro, e foi um artigo que eu escrevi, uma análise que eu escrevi para o Estadão já faz um tempo, em que eu usei o termo presidencialismo de confrontação, né? O presidencialismo de confrontação do Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas teve no início, logo no início do governo, a ideia de substituir o presidencialismo de coalizão ou até mesmo os aspectos do presidencialismo de cooptação que aconteceu em parte do lulopetismo, especialmente ali na questão do mensalão e tudo mais. Mas o presidente Bolsonaro, ele é, pela sua natureza, um confrontador, não é? Ele confronta politicamente os atores, então aliados são convertidos em inimigos e os adversários já são, por sua natureza, inimigos.
não é? E quando você trata o outro no campo da democracia ou da disputa política como inimigo e não como adversário, você, na verdade, deseja eliminar o contraditório, eliminar aquele que pensa diferente de você. O bolsonarismo, enquanto fenômeno sociológico, ele não é tão simples de entender, porque tem ali uma conjugação de fatores que vale a pena rapidamente delinear alguns deles, né? Primeiro, assim, quem foi este eleitor do Bolsonaro em 2018? Quem foi? Porque para entender a força desse bolsonarismo, tem que entender que essa força, ela se concretiza na eleição, né? Então, você perceba que a gente tem bolsonarismo, nós temos lulismo, mas não tem dilmismo, não tem FHCismo, não tem sarnezismo, não tem itamarismo. Então, talvez aí tenha alguma coisa interessante para entender esse aspecto muito claro da política, da cultura política brasileira, que é o personalismo, um certo messianismo, e isso acaba trazendo o nome do político para algo muito maior, como se dá com o bolsonarismo. Se a gente for pegar, Matheus e Futile, né, o mapa eleitoral das votações brasileiras, a partir do segundo mandato do Lula, nós temos uma coisa muito clara, muito evidente, que é o seguinte: São Paulo sozinho, o estado de São Paulo sozinho, que é o maior colégio eleitoral, sempre levou para o segundo turno o PSDB. Os estados do Nordeste, portanto, a região Nordeste, todos juntos levaram o candidato do PT ao segundo turno. Tá? Então, nós tivemos praticamente 20 anos de polarização entre PT e PSDB. Isso tudo fez com que o desempate das eleições nacionais, portanto, das eleições presidenciais, estivesse a cargo das Minas Gerais, do Rio de Janeiro e dos estados do Sul. Isso aconteceu no segundo mandato do Lula, aconteceu com Dilma em 14, depois em 10, 14, 18, a coisa mudou. Por quê? Porque São Paulo abandonou o candidato do PSDB, o estado de São Paulo largou Alckmin e foi em peso com Bolsonaro. O Rio de Janeiro, as Minas Gerais foram com Bolsonaro e todos os estados do Sul foram com Bolsonaro. A única coisa que se repetiu é que o Haddad foi levado ao segundo turno nas votações que teve na região Nordeste. Então, assim, o bolsonarismo, quando se consubstancia como um fenômeno e tem a força eleitoral, vai ter, num primeiro momento, e eu escrevi sobre isso dizendo que 2018 foi uma eleição alicerçada sobre medo, sobre ódio e sobre rejeição. Quando você tem medo, ódio e rejeição, não são os melhores sentimentos para pensar política e a escolha de um presidente da República. Então, o bolsonarismo teve, em termos de força eleitoral, o ódio e a rejeição ao PT, em particular, e às esquerdas em geral. Então, o discurso bolsonarista é voltado para bater na esquerda no geral, mas especificamente no Lula e no PT, e obviamente no Haddad. Não é? Segundo, esse eleitorado do Bolsonaro, em 2018, foi aquele eleitor que abandonou, que se sentiu órfão do PSDB. Resultado muito constante da Lava Jato, que começou a dar uma destruída no sistema político brasileiro. Então, você tem o ódio, a rejeição ao PT, este eleitor órfão do PSDB, que foi com Bolsonaro, você tinha uma parcela substancial do PIB, né, caracterizada pelos ruralistas, e foram todos com Bolsonaro e com nenhum outro candidato. Você teve um percentual de pessoas liberais que acreditavam na ideia de que o Paulo Guedes significaria no governo Bolsonaro um governo liberal. E aí você tinha também uma base muito forte evangélica e uma base muito forte naquilo que é da trajetória do bolsonarismo, que são os militares, né? Polícia Militar, Polícia Civil e os membros das Forças Armadas. Então, no conjunto, esses atores
políticos e sociais foram dando força ao bolsonarismo. Agora, vale ressaltar, talvez vocês discordem disso, mas vale ressaltar que muito do discurso do Lula e do PT jogaram água nesse moinho bolsonarista. Não é que o Bolsonaro seja resultado do PT, não é isso. Mas muito do discurso do Lula, especialmente, condenando a gestão do Fernando Henrique, chamando de herança maldita, e constantemente o Lula se apresentando como um reinventor da história, esses elementos também contribuíram para a força do bolsonarismo. Então, a conjugação de múltiplos fatores levam a uma eleição presidencial. Eu costumo dizer sempre que um avião não cai por um único motivo. Todos os especialistas dizem que quando tem um desastre aéreo, o avião cai por falha humana, por questões técnicas, climáticas e tudo mais. A eleição de um presidente e o impeachment de um presidente da República também não se limita a um único motivo. É uma multiplicidade de fatores que todos conjugados levam a essa realidade que nós estamos vendo. Então, o Bolsonaro passou 1 ano e 5 meses alicerçado sobre uma estratégia que foi não descer do palanque. Ele terminou a eleição, e aí, até em off aqui, né, o Futile falava da liturgia do cargo. Esse termo liturgia do cargo, ele é muito caro ao José Sarney, dizendo o seguinte: olha, o presidente da República não está ali na condição de pessoa, mas de representante institucional de algo maior, que é a representação do Estado. Então, a figura presidencial não se limita ao Jair, não é? A figura presidencial, ela é maior que o Jair, maior que o Fernando, maior que o Luiz Inácio. E o presidente Bolsonaro nunca entendeu isso. Então, ele não desceu do palanque e promoveu uma confrontação cotidiana visando seus inimigos. Inimigos, vale ressaltar, reais ou imaginários, internos ou externos. E agora, este presidente está, depois de 1 ano e 5 meses de mandato, ele está isolado politicamente porque nunca dialogou, chamou todos de representantes da velha política, embora esteja de braços dados com o Centrão, a ala mais fisiológica do Congresso Nacional. Este presidente está acuado porque confrontou constantemente o Supremo Tribunal Federal, e ali existem pelo menos 3 investigações que direto ou indiretamente atingem o presidente: as fake news, as participações do presidente em atos que conclamam pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, e a mais recente, a saída do Sérgio Moro do Ministério, acusando o presidente de interferência na Polícia Federal. Há mais de 50 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, junto com Rodrigo Maia. E aí depois é outra discussão que a gente pode avançar. Mas acabei de receber aqui no telefone nova pesquisa que mostra que a rejeição do Bolsonaro aumenta. No entanto, a base bolsonarista de cerca de 30% é resiliente. Quem hoje está nessa base é de 30%? Ainda muito dos evangélicos, uma parte substancial dos que odeiam e rejeitam o PT e a bancada da bala. E uma parte dos ruralistas, uma parte, porque aí o Alexandre, que entende de relações internacionais, pode falar isso. Outra parte já deixou o barco, porque sabe que o Brasil está se tornando aí um cão sarnento internacional. Eu acho que a pior posição em termos de panorama no mundo que o Brasil ocupa nesse momento com o bolsonarismo no poder. Então, Matheus, chegamos ao que chegamos por uma conjugação de fatores que vai da força da Lava Jato, do entendimento que o Bolsonaro era um político autêntico, que ele não estava envolvido em corrupção. E aí depois, se der tempo, eu pego 1 ou 2 livrinhos aqui atrás de mim, que eu posso recomendar para quem estiver acompanhando, sobre esta questão do bolsonarismo. Passo a bola. Futile. Vamos lá. Bom, boa tarde para vocês que estão aí no Brasil, né? Obrigado, Matheus, pelo convite. Rodrigo Pan, prazer reencontrá-lo ainda que virtualmente e estar nesse espaço aqui
tão importante que o Matheus está promovendo, enfim, de um debate público qualificado, né, de qualidade, que é tão necessário ao nosso país nos dias atuais. Eu penso que, como o Rodrigo já destacou, não dá para dizer apenas de um fator ou um único elemento que nos explica, o que nos traz até o que nós vivemos na atualidade. É um conjunto de fatores. De certa forma, essa clivagem, como foi destacada entre PT e PSDB, de cerca de 20 anos, entre 94 e 2014, né, no plano eleitoral, ela se esgota, mas a gente vivia algo que parecia interessante, que era, a partir da Constituição Federal de 1988, de certa forma, um alargamento dos direitos civis, políticos e sociais, isso nos governos tucanos e nos governos petistas, né? Eu penso que talvez um ponto de inflexão que talvez possa nos ajudar na nossa reflexão, ele, de certa forma, surge a partir de 2013 e 2014, né? A partir das chamadas Jornadas de Junho em 2013, a partir da atuação da Operação Lava Jato, que se inicia em 2014, a partir da contestação por parte do então candidato tucano Aécio Neves, no segundo turno, em 2014, como mal perdedor, que contestou o resultado e começou ali, depois ele próprio, palavras dele, abre aspas, né, fala, por que você fez isso? Perguntaram, então, para o senador Aécio Neves, ele disse, só para encher o saco, né? Quer dizer, então começa desde aí o início do segundo mandato da presidenta Dilma como um mandato conflagrado, né? E tudo isso vai, digamos, servindo um pouco como um caldo de cultura que vai desaguar principalmente a partir da Operação Lava Jato e disso que, não eu que chamo, outros que chamam, mas da chamada justiça do espetáculo, né? Nesta sociedade do espetáculo, onde tudo, de certa forma, vira espetáculo, né? E não só a justiça, mas a injustiça também. Então, o espetáculo, ele passa a ser, digamos, o centro, nesse caso, do processo penal, e os direitos e as garantias fundamentais, digamos, que são tratados como elementos cênicos dispensáveis. Tudo isso vai servir, ou vai dar aso, a um conjunto de coisas que não é propriamente, digamos, não é jabuticaba, não é uma coisa só brasileira, que, de certa forma, se passa no plano mundial, que é um certo esgotamento na representação tradicional via partidos políticos, né? Nós vivemos uma crise de representação em nível mundial e antes do presidente antes da eleição de 2018, a própria eleição do presidente Trump em 2016 nos Estados Unidos mostra isso, quer dizer, ele se apresentando enquanto um candidato anti-establishment, né, enquanto um candidato antissistema, como essa rejeição, quer dizer, a Hillary Clinton, né, a sua opositora, né, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, tinha aquele cheiro de velho, de naftalina, de Washington, né, da capital dos Estados Unidos, e o Trump vinha como novo, como justamente aquela pessoa que não é da política. Então, como o Rodrigo Prando bem destacou, 2018 teve 3, digamos, elementos que estiveram muito presentes, né, o medo, o ódio e a rejeição, mas eu adicionaria outros 2 que penso que nos trouxeram até atual momento que estamos vendo, que foi também a desinformação e a contra-informação, né? Foi uma eleição não só, digamos, das fake news, mas e o ódio é muito, digamos, muito característico disto, né? Enfim, tem inclusive livros que falam política como ódio, que mostram um pouco isso, que quando o fígado fala mais alto que o cérebro, ele, via de regra, não é um bom conselheiro, mas, de qualquer forma, a despeito disso, a despeito de quase 3 décadas na política, o então deputado federal Jair Bolsonaro conseguia se apresentar como um candidato antissistema, né? Como um candidato, ele justamente sempre foi tão irrelevante, então, nem do segundo, nem do terceiro clero, mas estava abaixo, que ninguém nunca nem tentou justamente corrompê-lo, né? E por isso ele nunca apareceu em nenhuma destas listas, porque ele não tinha liderança sobre ninguém. Basta recordar que não precisamos ir muito longe,
creio que em 2015 ou 2017, que ele foi candidato, 2017, creio, 2015, ele foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados, ele teve 3 votos e 513 deputados, ele teve 3 votos, então isso mostra quem foi e quem era Jair Bolsonaro, né? Um político, então, que estava completamente esquecido, com um mandato basicamente corporativista, falando para o baixo clero também, falando principalmente para os praças e soldados das Forças Armadas, principalmente reivindicando soldos maiores, né, falando contra qualquer política de direitos humanos, uma série de coisas nessa direção. Então, quando a gente olha, a gente percebe onde chegamos, e chegamos também àquele episódio em setembro de 2018, que talvez o resultado tivesse sido diferente se não tivesse ocorrido a tal da facada, né? Real ou imaginária, não vamos entrar nesse debate, que não é isso que nos interessa, mas eu costumo dizer que a facada, ela humaniza e blinda o então candidato Jair Bolsonaro, né? O candidato que tinha 18 segundos de rádio e televisão passa a ter um grande espaço na mídia todos os dias, uma mídia obviamente favorável. Quem vai falar contra uma pessoa que está hospitalizada fruto de uma tentativa de assassinato, né? Então, onde ele aparece, sempre falando um pouco ali, com respirador, tal, uma posição fragilizada na cama, que se Deus quiser vai sair dessa, e essa base militar, isso também foi muito interessante, a força, isso foi um elemento também como mudou, né? Eu acho que tem vários elementos para a gente pensar, mas, por exemplo, isso talvez não tenha entrado na cabeça do Alckmin e do PSDB em 2018, né? Quando o Alckmin e o PSDB fecham com um centrão, falar, beleza, agora meio caminho andado para a vitória, ou pelo menos para o segundo turno. Por quê? Porque o centrão, obviamente, está em todo o país, tem capilaridade, né? E o centrão, a ideia que perguntava-se, me recordo uma vez, então, o candidato Geraldo Alckmin falando isso, falando, agora nós vamos ter uma pessoa para entregar um santinho em qualquer canto, em Cruzeiro do Sul, no Acre, no Chuí, no Rio Grande do Sul e assim por diante. Quer dizer, a cabeça, digamos, de certa forma, estava numa eleição ainda completamente analógica, quando nós já estávamos vivendo algo completamente distinto, né? Seja por via do papel que o WhatsApp teve nessa eleição, mas também pelo papel que os militares, e aí mais do que as Forças Armadas, mas o policial e as polícias militares, não só militares, civis também, mas que as polícias tiveram. Quer dizer, não há uma cidade dos quase 6 mil municípios brasileiros onde não haja um policial. E este policial aí na ponta atuou como um agente, né, como, digamos, como chamávamos, este militante pró-Bolsonaro, e isso nos trouxe a este momento crítico que estamos vivendo, um momento que não só não há nenhum respeito à liturgia do cargo, como há a opção, o que parecia ser o esgotamento do presidencialismo de coalizão, né? Enfim, essa contribuição que nos trouxe o cientista político Sérgio Abranches, mas como o Prano colocou um presidencialismo de confrontação, onde, às vezes, as pessoas se perguntam, olha, mas que maluquice, né? Isso parece uma coisa completamente surreal, ele faz isso, né, de forma, digamos, impensada. E não é, né? Isto é importante que, por mais que nos choque, né, o bolsonarismo e sua atuação, por mais que pareça caótica, mas há método nisso tudo, né? Há método, né, um método lamentável, um método que eu acho que é importante que nós, e isso independentemente de colorações aqui políticas, ideológicas, mas, enfim, como democratas, devemos repudiar, né? O diálogo deve ser em outro nível, né? O diálogo, enfim, às vezes eu me recordo, nós que já temos um pouco mais de idade, principalmente quando falando aos graduandos, né, a diferença que eram as disputas do passado, né? Que saudades daquela disputa do PT-PSDB, não que não possam ser outras, mas, enfim, era um outro, e eu acho que isso ficou muito claro no discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro, né? Onde, novamente, pela primeira vez, até onde eu conheço, nunca vi nenhum presidente na história do Brasil. É comum
após você ser eleito, que você vai falar, olha, eu não serei apenas o presidente dos que votaram em mim, mas serei o presidente de todos os brasileiros. Ele não fala isso. Inclusive no discurso de posse de 1º de janeiro de 2019. Né? Ele não faz a sinalização, digamos, para a paz. Né? Quer dizer, tem o tom beligerante e não só, ele ainda vai insistir nisto, vai insistir e não fazer essa sinalização para a paz, e não sinaliza nada. Se nós olharmos o discurso de posse do presidente Bolsonaro, ele não fala, por exemplo, que país ele quer entregar a seu sucessor, que, aliás, podia fazer uma bela ponte, que será no ano 2022, né? Falar, olha, no bicentenário da independência do Brasil, eu quero entregar um país mais justo socialmente, né? Mais ambientalmente sustentável, e tentar indicar algumas métricas, né, para isso, falar, olha, se não erradicar, mas diminuir, aumentar o grau de a escolaridade média do brasileiro para tantos anos, quer dizer, uma espécie de um programa de metas, não há nada, apenas um palavreado vazio, né, que não aponta para o consenso e que aponta para a conflagração desde o primeiro momento, né. Uma coisa que eu acho que, infelizmente eu digo no sentido que é o que vivemos, mas as pessoas não podem se esquecer é que o que nós temos assistido dia após dia é Bolsonaro sendo Bolsonaro. Ninguém pode dizer que o presidente Bolsonaro cometeu um estelionato eleitoral, né? Essa rudeza, essas grosserias, né, este despreparo sempre esteve presente. Ele nunca escondeu suas opções, seja ao votar pelo impeachment da presidenta Dilma, homenagear o torturador, né, o coronel Brilhante Ustra, seja em várias outras oportunidades. Ele nunca escondeu quem ele é. E aí eu acho que, enfim, eu não quero me alongar mais aqui para a gente seguir o debate, mas a grande mídia também teve um papel que eu diria, no mínimo, antipedagógico no pleito 2018. Eu me recordo, para ficar só num exemplo, no dia do segundo turno da eleição presidencial entre os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, quando o editorial do Estadão chamava de uma escolha difícil, colocando como se, independentemente, e aqui não isento o então candidato Haddad de críticas que acho que cabem ao PT, né, ao Fernando Haddad, mas colocando, digamos, Bolsonaro e Haddad como duas faces da mesma moeda, extrema direita e extrema esquerda. Eu acho que isso foi de uma desonestidade intelectual que agora, dia após dia, o editorial ou os editoriais do Estadão estão tentando voltar atrás e tudo mais, mas o estrago já está feito. Mas, enfim, vamos seguir a conversa, vou parando por aqui. Esses seriam, digamos, os elementos iniciais que eu gostaria de destacar. Vocês dois falando, eu lembrei muito da tese do Smith, do amigo-inimigo, né? De como você se organiza politicamente, sempre tentando identificar quem é seu inimigo, a necessidade de criar o seu inimigo, e que isso é uma estratégia. Se a gente vale lembrar, Matheus, se me permite, que justamente Carl Schmitt foi um filósofo muito caro ao nazismo, né? Quer dizer, então, essa concepção da política como relação amigo-inimigo, ela não é gratuita, né? Ela não surge ao acaso. E é isso, quer dizer, a política, isso eu sempre insisto, a política não pode ser pensada de forma binária, ou de forma 0-1, ou branco e negro, quer dizer, entre o branco e o negro há uma zona gris enorme, e é importante a gente ter claro isso, né? Esses diferentes matizes são muito mais do que os 50 tons de cinza, né? Quer dizer, a gente tem um enorme conjunto que a gente pode discutir, que é importante trazer, né? E às vezes, e isso, se me permite uma coisa que acho que é importante sobre democracia quando nós falamos, e que normalmente não fica claro, e o presidente Bolsonaro insiste nisso, que ele foi eleito, né? Ou seja, que ele representa a vontade popular e que democracia é isso, né? Quem ganha leva tudo, e não é. Quer dizer, mais do que a democracia, né, ser, digamos, uma eleição, mais do que a democracia ser a escolha de um dirigente, do dirigente mais votado,
né? O Tocqueville falava isso no seu clássico A Democracia na América, que é fundamental que a democracia não se degenere na tirania da maioria, né? Então, isso é importante, né? Ou seja, o espaço para o dissenso, para quem pensa diferente, é fundamental numa democracia. Aí, como ele fala, olha, nós, heterossexuais, ganhamos, então os homossexuais têm que se submeter à nossa vontade. Quer dizer, não é isso. E isso é democracia, é a vontade da maioria. Não é isso, né? Acho que isso era um elemento também que é importante ficar claro. Não, com certeza. E já é o gancho para essa outra reflexão, porque a gente vinha de um breve período, talvez o mais longo que tivemos, mas um breve período de estabilidade democrática, né? Tivemos 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, 2 governos do presidente Lula, tivemos a eleição e a reeleição da presidente Dilma, e em 2016 nós tivemos o processo de impeachment da presidente Dilma, depois um governo com muita dificuldade do Michel Temer, e a eleição como foi a eleição de Bolsonaro. Isso por si só já era um caldo gigantesco que estava gerando tá gerando aqui no Brasil um cenário do ponto de vista econômico, do emprego, social e ambiental catastrófico. Como parece que é muito exótico da nossa história, se não bastasse só isso, nesse momento em que a gente está mais delicado e mais frágil, acontece a pandemia, a principal pandemia na história da humanidade. Ninguém nunca viu uma doença se tornar pandemia em 45 dias, e a hora que chega no Brasil, se encontra com todo esse cenário. O resultado é 3 ministros em um mês, 3 ministros da saúde em um mês, e outras consequências terríveis. Como que a gente vai, como que vocês estão vendo e avaliando este governo, com essas teses que vocês estão colocando, neste momento de do maior desafio de sobrevivência da humanidade, né? Em vez de... eu vi hoje os dados, só para as pessoas que estão nos acompanhando, América do Sul, tirando o Brasil, diz que dá em torno de 20 milhões de pessoas a mais, né? E eles não chegam à metade de mortos que nós chegamos, estão quase batendo 26 mil mortos, aqui mais de 400 mil casos. Por que nós, neste momento, se continua com esse tipo de confrontamento, com esse tipo de organização, com esse tipo de postura do ponto de vista do governo Bolsonaro, levando em consequência um desastre de saúde pública e, com certeza, econômico? Já perdemos 860 mil empregos no último mês. Por que o Bolsonaro continua? Por que o governo federal continua e não se recoloca, se reorganiza frente a uma realidade que nenhum de nós estávamos esperando? Ô, Matheus, eu vou pegar essa tua pergunta e vou colocar com uma fala do Futili e com a reunião ministerial daquele vídeo que foi divulgado na semana passada, né? Então, você está fazendo uma pergunta: o que está acontecendo com o Brasil nesse momento, né? Como vai enfrentar isso? E aí o Futili lembrou do discurso do Bolsonaro, do discurso de posse, né? E nesse discurso de posse, o Futili falou: bom, mas ele não apresenta nada, nenhum projeto, o que ele quer entregar, quais são as linhas orientadoras, qual norte ele quer seguir. Por quê? Porque não tem. É um governo destituído de qualquer tipo de criatividade intelectual. Projetar alguma coisa, não estou dizendo intelectual, acadêmico, não, mas intelectuais que organizem, no sentido gramsciano mesmo, né? Não existe. Quer dizer, o que é o intelectual do bolsonarismo? É o Olavo de Carvalho, né? Que é de uma pobreza absurda, né? E que conseguiu ganhar as redes sociais. E aí, quando o Alexandre, só voltando um pouquinho, colocou, né, que eu falei do ódio, da rejeição, do medo, ele colocou a fake news. Quando eu escrevi, eu coloquei justamente que o ódio era disseminado via fake news. E aí vale ressaltar 2 pontos para continuar nisso, que assim, lá em 2018, o Alckmin foi participar de uma feira do agronegócio, e ele pegou o microfone e falou assim: olha, você... agricultor, produtor, vai ter uma linha de crédito para ter um trator, uma colheitadeira, tudo mais.
Eles já tinham isso, o agronegócio tem dinheiro. No outro dia, 2 dias depois, estava o Bolsonaro numa feira de armamento, ele pegou um fuzil AR-15 aqui e falou assim, olha aqui, se você votar em mim do campo, você vai ter essa arma para matar vagabundo. Quem votou com quem? Quem foi o discurso do Alckmin ou o discurso do Bolsonaro? E aí, enquanto o Alckmin, o Haddad, o Meirelles montavam a equipe de campanha digital, o Bolsonaro fazia mais de um ano que já era chamado de mito. Não é? Agora, o mito é este. O Bolsonaro é o presidente meme, porque ele é uma imagem, é a arminha atirando, é a grosseria, é o palavreado chulo, mas a ausência do conteúdo. Ele é um meme, ele é a lacração, ele é uma imagem, ele é uma tentativa de ideia que deu certo. As redes sociais, como lembrou o Futile, nesse ambiente, elas são superficiais, elas são absolutamente agressivas. E aí o Bolsonaro, hoje, como que ele vai enfrentar uma situação pandêmica se sequer ele tem condição de liderar? Para você enfrentar uma situação dessa, exige-se liderança. E aí, todos nós aqui conhecemos o Marco Aurélio Nogueira, que tem um livro pequeno, mas que eu acho muito legal, chamado Em Defesa da Política, e ele vai dizer o seguinte, o líder tem que ter qualidades intelectuais, tem que ter qualidades técnicas, tem que ter qualidades morais. O nosso presidente não tem nenhuma das três. Veja a reunião ministerial em que o Paulo Guedes quer se mostrar um intelectual para dizer que leu Keynes 3 vezes no original e que depois, sobre a reconstrução da Alemanha, leu 8 livros. O ministro leu 8 livros sobre, sabe? Então, é de uma pobreza, né? Para mim, você viu que tem tanta live, tanta entrevista, então aí a gente olha assim, né? O Alexandre atrás dele ali tem os livros, né? Porque a gente trabalha com isso, aqui atrás de mim tem livro, né? Aí o pessoal que está na televisão, tem os jornalistas, tem livro. Aí você vê a estante do Paulo Guedes, ele pode até ser sem querer, ele podia estar num hotel, mas é vazia, não tem nada na estante dele. Então é um governo que não tem condições de entender a complexidade disso tudo que está aqui. E eu não tenho dúvidas de que nós vamos sair muito pior do que o restante do mundo, né? Isso já está... aquela morte abstrata do grupo de risco, que era idoso, do portador de doença crônica, não é mais uma morte abstrata, ela é concreta. São milhões de pessoas que perderam pais, mães e filhos. E o presidente continua confrontando, como você bem colocou, trocando ministro. Por que os 2 ministros saíram? O Mandetta e o Taixe, porque eles não quiseram rasgar o diploma de médico, as evidências científicas, para corroborar as teses do Bolsonaro, dos olavistas, do Olavo bolsonarismo, que são anticientíficos, são anti-intelectualistas. Então, tudo isso é um caldo de cultura política que é avessa à ciência, aos intelectuais, ao conhecimento, é negacionista, se distancia por meio das fake news ou da pós-verdade de qualquer proximidade com os dados da realidade. Então perceba que não existe a possibilidade de se imaginar sairmos dessa pandemia melhores. O mundo inteiro vai sair empobrecido, o mundo inteiro vai estar em crise, e nós mais ainda, porque todos os nossos problemas estruturais, historicamente estruturais, vão se agudizar. Eles se tornaram agudos durante a pandemia. É só olhar, o primeiro que morreu, quem trouxe, não dá para saber ao certo, mas os primeiros casos relatados da pandemia foi uma senhora que voltou da Itália e contaminou a empregada doméstica. A empregada, morreu. O segundo que morreu foi o porteiro. Hoje a gente olha, eu estava vendo, os moradores negros das periferias têm de 3, se eu não me engano, 3 ou 5 vezes mais possibilidade de morrer do que qualquer outra pessoa.
Os leitos do Einstein, do Sírio-Libanês, do Samaritano, do Oswaldo Cruz aqui em São Paulo estão disponíveis, porque a elite ficou em casa. Quem está morrendo é quem está na periferia. Então, assim, e qual é a palavra do presidente? E daí? Eu não sou coveiro. Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Eu vou fazer um churrasco. Ou seja, ele insiste em permanecer constantemente no palanque. Em termos eleitorais, tem dado certo, porque os 30% de apoio ele mantém. No entanto, em termos de governo, de governabilidade, isso é um desastre, porque ele não tem governado, ele não fez nada. O Alexandre falou, né, de que então o Bolsonaro ganhou, e aí como eu ganhei, isso é uma democracia, vocês vão ter que me engolir, como falou lá o Zagalo. Aí o presidente esquece de algo que é básico para a gente, que realmente ele tem a legitimidade do voto. Mas os 513 deputados e 81 senadores gozam da mesma legitimidade do voto, e os 11 ministros do Supremo Tribunal gozam da legitimidade constitucional, não foram votados, mas estão lá pelos mecanismos legais. E aí o que acontece? O presidente quer crer que só ele, dotado de uma vontade, pode tudo. E aí o decano da corte, o Celso de Mello, lembrou que o presidente pode muito, mas não pode tudo, e que todos somos súditos da lei. Não tem como você pensar sair de uma pandemia se você não tem criatividade intelectual, se você não tem diálogo, se você não tem humildade, se você não tem empatia com quem está doente, com quem morreu. O presidente não apresentou nem nada disso. Então o presidente se apresenta como um chefe que manda e quer obediência. Está distante, anos-luz, de qualquer sentido de liderança política. E aí o Alexandre foi lá, quer dizer, no Congresso foi sempre aquele candidato, aquele parlamentar que não tem um projeto apresentado, não tem uma relatoria, não tem nada. E agora é este cara que está na presidência. E é por isso que as pessoas estão falando, pera um pouquinho, vai ter impeachment ou não vai ter impeachment? Ele continua ou ele não continua? A pergunta é, seria pior o interromper o mandato de maneira legal agora ou espera passar a pandemia? A questão é Bolsonaro. Ele é uma luz que vai nos ajudar, que vai apontar caminho, ou ele é as trevas que vai nos aprofundar mais ainda nesse abismo pandêmico? E aí, Futini? Não, é um pouco isso, quer dizer, enfim, é uma postura, esse negacionismo do presidente Bolsonaro, eu acho que é algo que está ficando inédito no mundo, porque originalmente, se nós pensarmos nos grandes países, né, tinham 3 líderes com essa postura, né, o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, né, que inclusive testou positivo para a Covid-19, foi parar na UTI e tudo mais, e reviu sua postura e os procedimentos com relação à população do Reino Unido. O Trump, mais ou menos, tem... fez um agradecimento... Oi, perdão? O Boris Johnson faz um agradecimento ao sistema de saúde. Sistema público de saúde britânico. E o presidente Trump, como em plena campanha eleitoral, não dá para ele dar um cavalo de pau, né, digamos, um giro de 180 graus, mas ainda assim ele calibrou o discurso dele e algumas outras coisas, o negacionismo e a postura anticientificista que o caracteriza, ele mais ou menos deixou de lado, e obviamente que se solidarizou com os óbitos que por lá já passaram dos 100 mil mortos, e assim por diante. Agora, como o presidente Bolsonaro é algo absolutamente inigualável em todo o planeta. É uma coisa... Aqui na Espanha, por exemplo, que nós passamos dos 25 mil óbitos, né, e chegamos a quase 1.000 óbitos dia, né, teve um momento durante a pandemia que a Espanha foi o segundo país com o maior número de mortos depois da Itália, né, número geral e número diário. E aí, enfim, a solução foi o quê? Foi o chamado isolamento social, né, o chamado lockdown, né, como costumam chamar no Brasil. E eu fiz até um podcast que me pediram da Unesp, né, para a Unesp, onde eu destacava isso, quer dizer, isto aqui, este lockdown não foi nada tranquilo no sentido do custo econômico, social,
né, até mesmo, digamos, em termos psicológicos e mentais, os impactos que estão tendo. Mas, de qualquer forma, as pessoas perceberam que essa era a única atitude possível de um governo responsável, né? Aqui a estimativa é que o PIB caia cerca de pelo menos 10%, ou seja, algo na casa dos 2 dígitos este ano, né? Aqui a expectativa é que o desemprego bata pelo menos em 20%. Né? Mas aqui, se a gente olha o perfil dos óbitos, e hoje estamos, felizmente, já há uma semana com menos de 50 óbitos dia, é completamente distinto do Brasil. Aqui, 90%, pouco mais de 90% dos que morreram tinham mais de 70 anos. Né? Mais de 90, desculpa, cerca de 1/3 dos que morreram tinham mais de 90 anos. É algo completamente distinto. Até escrevi um artigo para um think tank aqui em espanhol, outro dia, chamando atenção para o caso brasileiro, né, para a realidade brasileira, onde, com muita vontade política, já seria uma crise extremamente difícil de lidar. Ou seja, voltando aí a quem já esteve à frente da presidência, seja o presidente Fernando Henrique Cardoso, seja o presidente Lula, se estivessem neste momento como presidentes do Brasil, já seriam, digamos, teriam um desafio enorme pela frente, porque ninguém está sabendo muito como lidar com isso, né? Óbvio que a questão que o presidente Bolsonaro coloca, mas é uma questão inaceitável do ponto de vista ético e humano, né, de que vai morrer muito mais gente de fome, não sei o que, desemprego. Óbvio que isso vai ter um impacto, mas é inaceitável como é colocado isso. Outro dia eu chamava a atenção num outro debate do seguinte, quer dizer, que óbvio que eu também concordo, me solidarizo, eu acho que é importante as medidas de isolamento social, mas só para ter ideia disso que você... Entendo que ela é a mais rápida que se espalhou, Matheus, pelo período que vivemos, pela facilidade de deslocamento que temos no século XXI, mas não é a principal pandemia em termos de, digamos, vidas humanas ceifadas na história da humanidade, né? E outro dia eu recordava que apenas no ano passado, só para trazer um dado, o dado de ontem era que até o momento a Covid-19 matou cerca de 350 mil pessoas no mundo. Absolutamente inaceitável, triste, lamentável e todos os adjetivos nessa direção que cabem. Mas apenas de febre amarela em 2019 morreram 400 mil pessoas. Uma criança a cada 2 minutos. Mas isso é o quê? Isso é na África. Isso é no hemisfério sul. Né? Quer dizer, então, até mesmo essa questão da Covid-19, óbvio que ela é importante, né? Parece aqui que do jeito que eu falo, eu estou querendo jogar água no moinho do argumento bolsonarista, mas não é isso. Mas é justamente o estrago que ela faz é um estrago enorme. Tá tudo, e ninguém sabe, está todo mundo um pouco tateando no escuro de como saem. Os líderes europeus são completamente perdidos numa grande dificuldade fiscal, que, de certa forma, estavam se recuperando da crise econômica 2008, 2009, né, da crise econômico-financeira do fim da década passada, e aí agora vem um estrago desse tipo, né? Então, é algo que não é fácil, mas de qualquer forma a solução não passa. O que nós precisaríamos ter, acho que aí o Prando destacou bem, era principalmente o quê? Um líder, não um chefe. Nós temos um chefe na nação. Chefete. Né? Chefete e com todos, digamos, todos os diminutivos que merece. Mas o que nós precisaríamos seria alguém que liderasse. Veja o caso, por exemplo, que tem dado o presidente argentino, outros líderes, né? Quer dizer, isso não significa aí falar, concorda tudo que ele faz. Não, óbvio que tem críticas, tem erros, porque é isso. Aqui também tem bastante crítica, tem um debate extremamente acirrado entre posição, entre situação e oposição aqui na Espanha, enfim, o governo errando muito, e, digamos, é um governo progressista, de centro-esquerda e tudo mais, mas com muitos erros no tratamento da pandemia, mas, de qualquer forma, isso, procurando acertar, né? Procurando se solidarizar com as pessoas, e isto, vidas importam, né? Brancas, negras, amarelas, não importa de que cor, e um pouco o Prando destacava isso, quer dizer, conforme ele só redobra as apostas, né? Quer dizer, ele só cada vez, ele truca cada vez mais, quanto mais aparece um dado bárbaro, ao invés dele
falar, não, realmente, acho que por aí não é o melhor caminho, vamos pensar por aqui, vamos, né? Não, né? E é isso, e a gente não tem um grande debate nacional, digamos, sobre a questão da saúde pública, né? A chamada PEC do teto dos gastos do governo Michel Temer, como que ela impactou em algo que já vinha mal, que é a saúde pública brasileira, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é uma contribuição fundamental. Agora, finalmente, as pessoas estão se dando conta da importância de ter um sistema público como o SUS, né? E no Brasil seria, e será, e continuará sendo extremamente difícil, dada a desigualdade social. Eu lembro que colocava um dado que eu coletei para esse artigo, acho que cerca de 15% dos brasileiros vivem 3 ou mais pessoas no mesmo cômodo. Quer dizer, são números, né? Quer dizer, aquela noção básica de lave a mão, não sei o quê, enfim, a gente tem a quantidade de pessoas sem água potável, enfim, seria um país que, digamos, dada a desigualdade social, né, seria um impacto tremendo e a fatura seria alta como está sendo, mas acho que infelizmente ela será muito pior, né? Quiçá, né, a partir desta infelicidade, isto acelere o impedimento do presidente Jair Bolsonaro, porque muito provavelmente o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele não está sentado em cima desses pedidos de impeachment. Ele está avaliando qual a melhor hora de apresentar ou não, isso, obviamente, pode ter um grande acordo, né? E, obviamente, que essa postura, quando eu falava da antipolítica, se a gente lembrar, né, personagem essa semana, o próprio Witzel no Rio de Janeiro, o Zema em Minas Gerais, vários outros, Brasil afora, se nós olharmos os mapas de votação, né, os antipolíticos, né, os que se apresentavam como novidades na política, tiveram um êxito enorme nesse processo eleitoral. Então, a forma, digamos, como isto será, o preço que isto cobrará, eu acho que não está claro. Eu acho que o que me parece mais um abraço de afogado, né, esta aliança governo Bolsonaro e Centrão, né, numa tentativa de que não avance o sem impedimento. Quer dizer, o Centrão não tem compromisso com ninguém, o Centrão tem compromisso com suas demandas, dos seus parlamentares, dos seus grupos políticos, e assim como estão hoje, deixam de estar amanhã. Estiveram em todos os governos, estiveram nos governos do PT, nos governos do PSDB, estão nos governos, não é mais do PSL, mas enfim, do Bolsonaro, estarão no futuro. Que tiver, eles entram juntos, são oportunistas da pior espécie, né, que fazem política com o famoso P minúsculo. E é isso, são fisiologistas, e assim como estão, então é uma ilusão o presidente Bolsonaro achar que, digamos, dada uma maioria quantitativa pontual, ele está livre de uma crise de impedimento. Eu acho que a sua popularidade, concordo, ele vem apresentando, e aí seguidas pesquisas como o Datafolha hoje mostra uma resiliência bastante grande, mas de certa forma a gente percebe que vem erodindo alguma coisa. São 2 pontos aqui, 3 ali, pouco a pouco, porque é impressionante. Se fosse qualquer, digamos, pessoa normal, entre aspas, já estaria fora, né? As barbaridades que fala, e revelou isso de forma inequívoca, né? Parecia um show de horrores, ver quem falava mais barbaridade se cacifa mais com o chefe, né? Fica mais bonito na foto, né? Então era isso que a gente vê. Bom, enfim, eu paro só para falar do ministro da Educação, né? Que parece o ministro da Deseducação, novamente aquilo, qual o projeto, né? Quantos % colocar em universidade pública ou privada, né? O salário dos professores, quanto melhorar, em que horizonte temporal, digamos, aumentar a margem de cidadãos brasileiros que cursam ensino médio, ensino superior. Não há nada disso. Não há métrica nenhuma, não há nada. É só desmonte, 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 assim como o passar a boiada, né? O desmonte da legislação ambiental. Esse tem sido muito competente. O desmonte e o estrago que ele tem feito na área ambiental, e o Brasil tem aparecido como um grande pária do sistema internacional. Aqui na Espanha, as pessoas, agora que a gente está começando a sair um pouco aqui, né? Enfim, dependendo da localidade, com flexibilização das franjas horárias e tudo mais que temos para sair, as pessoas perguntam, né? Você é brasileiro e tal. Nossa, mas que loucura seu país, né? É impressionante. Isso é desde o garçom, isso é qualquer um que você vai,
todo mundo nos telejornais, tal. É uma coisa absolutamente lamentável, né? O Brasil, a vergonha, o negacionismo, ele, aquele dia que cancelou o churrasco, mas foi de jet ski, né? Lembrando um outro presidente de triste memória. Então, é isso que nós temos tido. Eu acho que, nesse sentido, obviamente, lamentando novamente pelo número de mortes, mas essa fatura, mais cedo ou mais tarde, vai chegar para o presidente Bolsonaro, porque o estrago na economia será tremendo. Obviamente que ele vai querer jogar isso no colo dos prefeitos e governadores, falar, eles que fecharam, tal, eles que quiseram fazer isolamento, por isso que tivemos esse desemprego e essa queda do PIB. Né? O número de mortos será tremendo, né? E a governabilidade não estará garantida, e, digamos, esta confrontação que ele está fazendo agora com o Supremo Tribunal Federal, com o STF, não me parece também que seja a mais inteligente do mundo. Obviamente, é seu estilo de governar, a confrontação, né? A todo momento redobrando as apostas, mas parece que esse modelo está se esgotando, digamos, em algumas dimensões dela. Né? Obviamente que não dá para cravar que ele sofrerá um processo de impedimento, mas eu diria que o preço dele se manter até 2022 será altíssimo, e se permanecer, ficará mais, como dizemos popularmente, como uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Do que como um presidente com capacidade de mando, de liderança e assim por diante. Quero pegar aí um gancho, já que no que vocês dois falaram, já propor uma outra reflexão que deixa muitas pessoas angustiadas, está deixando as pessoas, acho que meio sem entender o que está acontecendo, que é a participação de importantes integrantes das Forças Armadas. Isso. Na reunião da ministerial que vocês citaram, além de todo o carnaval que nós vimos, além de toda a falta de decoro, de decência, de respeito, uma coisa assustadora. Não, mas Matheus, não seja ofensivo em relação ao carnaval. O carnaval é muito mais bem organizado, as pessoas não é carnaval, não. Não, eu ia falar isso, eu ia falar assim, eu briguei com um amigo meu, eu falei assim, não fala... É mais pudico do que as cenas que nós vimos ali. Tirem as crianças da sala, né? Vem aí. As crianças da sala. Eu brinquei com um amigo meu, para de falar que é conversa de boteco, porque até no boteco a gente tem um pouco mais de respeito, decência. Que isso, claro. Eu tenho, para falar a palavra, eu sou uma pessoa que tem esse mau costume, tenho me controlado de falar algumas palavras, mas até palavrão precisa ter contexto, precisa estar dentro de uma lógica discursiva. Mas além dessa questão, ficou muito nítido ali algumas coisas muito sérias. Nós vimos, além desse ponto de vista da legislação ambiental, onde a gente ouviu o ministro falar que vamos aproveitar a morte de quase 26 mil irmãos e irmãos nossos para passar a boiada. Nós ouvimos, por exemplo, uma coisa que muita gente não tem abordado, que é o tal resort integrado, né? Que todo mundo sabe que são os cassinos, que são essa jogatina obscura que a gente sabe a quem atende, a que interesse atende no Brasil e no mundo. Ouvimos uma denúncia grave do presidente da Caixa Federal em relação à Rede Bandeirantes, por exemplo, né, afirmando que logo cedo, antes da reunião, haviam ligado pedindo dinheiro, né, e até agora a Rede Bandeirantes não se colocou. Ouvimos o presidente da República, na crítica em que ele faz as instituições de informação que compõem o Estado brasileiro, afirmar que ele tem uma particular, uma agência de inteligência de informação particular. Que agência é essa? Estamos todos grampeados aqui agora, podemos ficar todos com medo. Assim, me pareceu ali um debate, o sonho do Paulo Guedes e do presidente do Banco Brasil, esqueci o nome, na privatização, me pareceu ali um debate, tinha informações ali de alguma coisa muito séria. E aí o mais espantoso era a participação, que aí todo mundo que está deixando todo mundo meio afoito, é a participação de generais, de outros integrantes das Forças Armadas, com outras patentes, no governo, no Ministério da Saúde foram colocados mais de 20
integrantes das Forças Armadas para ajudar o atual ministro, que esqueci o nome também, e o que está aqui deixando as pessoas angustiadas, eu pessoalmente não acredito. Eu acho que ninguém vai afiançar a manutenção de Bolsonaro a ponto de dar um autogolpe, de fazer um golpe. Mas as pessoas estão ficando muito tensas com esse assunto, com medo de ruptura institucional. Hoje o filho dele falou exatamente esse termo. Eu coloquei aí embaixo para todo mundo ler. O presidente falou sobre as investigações do STF em relação às fake news. Esse termo aí, que está escrito aí, eu não vou falar, esse palavrão que ele falou. E assim, estão pedindo a prisão, o Olavo de Carvalho está pedindo a prisão, não só a prisão, mas a morte do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, nós estamos perto desse ambiente de um autogolpe, de uma ruptura institucional. As Forças Armadas topam isso, há consenso nas Forças Armadas. Eu sei que o Futili tem mais a proximidade nesse assunto. Há consenso, as Forças Armadas estão nessa linha, ou nós estamos falando de generais de pantufa e não dos que realmente estão nativos? Ô, Matheus, eu, na verdade, vou deixar uma parte substancial da resposta para o Alexandre, porque é também o que eu ia perguntar para ele, como ele faz a leitura das Forças Armadas, né? Porque eu sei que ele é um estudioso do tema. Então, assim, eu vou só fazer uma outra consideração, mas eu estou vendo aqui que existem algumas perguntas, e eu sei que você vai tratar, mas, por exemplo, a Wendy aqui, ela está perguntando, e eu acho que o Alexandre já falou um pouco na última intervenção dele, né? Como que os países vão se relacionar politicamente entre si, não é? E no caso... eu ia trazer esse questionamento no final. Desculpa, porque como ele já tangenciou na fala dele, eu acho que no fundo o Brasil, a maioria dos que nos acompanham aqui, porque a gente sabe que as redes sociais são algoritmos que nos unem, né, na maioria das vezes. Então a gente é universitário, tem formação superior, a gente transita por outros países, então é muito difícil que muitos dos que aqui estão, quando saem do Brasil, encontrem alguma resistência ou preconceito em outro país, né? Agora, eu acho que isso vai acontecer daqui para frente. Os Estados Unidos já, o amigão, né, o Trump, amigão do Bolsonaro, né, disse que as duas famílias são amigas e por isso que o filho podia ser embaixador, né, o Eduardo Bolsonaro podia ser embaixador porque ele é amigo do filho do Trump. Então, o Trump já fechou voos vindos do Brasil, né, e fritou hambúrguer lá. Enfim, ele já fechou voos, então eu acredito que nós seremos tratados, como já bem colocou, párias, não é? O Alexandre usou o termo, mas quem tem usado muito também, de maneira mais enfática, o Marco Antônio Villa, né? Enfim, nós seremos aqueles leprosos pós-modernos que a gente vai, onde tiver, as pessoas vão ficar com medo. Brasileiro deve estar contaminado, deve estar trazendo o vírus, por conta desta política interna e de uma política de relacionamento internacional desastrosa, não é? Se a gente pegar esta ala ideológica do governo, que são esses olavo-bolsonaristas, e o chanceler é um deles, quer dizer, é um desserviço à lindíssima história diplomática brasileira, com figuras geniais, brilhantes na diplomacia, não é? E que agora está sendo escanteado, está sendo colocado numa lata de lixo da história, né? Então, esse é um ponto. Com relação aos militares, eu juro para vocês dois, eu confesso para os dois e para quem está nos assistindo, que no início do governo, eu fui lá reler as coisas que eu escrevi, eu tento pelo menos publicar um artigo semanal sobre política, né? Eu fui ver, e eu acreditava que esses generais serviriam como um elemento moderador do Bolsonaro, que a questão do militar, da patente alta, da honra, da missão, não é? Do respeito à pátria, e especialmente durante o governo FHC e durante o governo Lula, as Forças Armadas se mantiveram dentro dos limites constitucionais, não é? Enfim, e eu acreditava de verdade que pudessem ser elementos moderadores. Agora, eu juro que depois de ler
o que o vice-presidente escreveu, das declarações que ele deu, do general Heleno e de outros generais na ativa, eu realmente fico com o pé atrás. Eu realmente tendo a desconfiar se eles estão dentro do âmbito e dos limites da democracia, porque são sucessivos movimentos de aproximação que indicam desgostarem da democracia, do Estado democrático de direito. Então, assim, isso me incomoda muito. Agora, eu não conheço, eu não sou estudioso das Forças Armadas, eu não tenho nem inside information, eu não conheço para dizer. E aí, eu queria também ouvir o Alexandre, que como é um estudioso também da temática, pode certamente nos iluminar muito mais do que essas meras impressões que eu tenho neste caso e muito mais angústias. Ok, vamos lá tentar. Enfim, ter capacidade de síntese ante um tema tão complexo não é fácil, mas esse é o desafio, né? Quando a gente está na proposta que o Matheus traz aqui para a gente. Mas só lembrando, começando por um outro tema que o Rodrigo falava, um pouco emendando a questão da Wendy, né? Sem dúvida alguma, o Itamaraty, aí não importa, digamos, a coloração do governo, né? O Itamaraty tem uma página belíssima, a diplomacia brasileira sempre foi respeitada, nós tivemos curtíssimos períodos, mesmo durante o período da ditadura militar de 1964 a 85, que é tido muita gente, digamos, até muita gente de esquerda costuma dizer, foi o período que o Brasil estava aliado com os Estados Unidos. Digo, Isso foi num período imediato pós-golpe, basicamente no governo Castelo Branco, e depois, já com Costa e Silva, há uma reorientação disso, e o ponto alto, só para mudar de assunto, é o governo Geisel. No governo Geisel, quando, e aí Geisel Figueiredo, né, os chanceleres Azereda Silveira, Saraiva Guerreiro, quando o Brasil é o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em 1975, o primeiro país a reconhecer a independência do governo marxista de Angola, ou seja, aqui no plano doméstico, caçava, né, prendia, dava porrada, torturava, tudo mais, os marxistas aqui, mas, digamos, o pragmatismo da política externa brasileira levava um governo aqui a reconhecer, a ser o primeiro governo do mundo a reconhecer a independência de Angola, Portugal. Isso só para dar um exemplo. Então, este alinhamento, essa subserviência, né, essa mediocridade que o Itamaraty está vendo é absolutamente inédita, inclusive que acabou de ser promovido a, como se chama, ministro de primeira classe, né, o próprio embaixador Araújo. Ele nunca liderou nenhuma embaixada no exterior, nada, enfim, é um desastre total. Eu normalmente sou muito crítico dessa ideia de que pessoas jovens não podem desempenhar determinadas funções, mas neste caso a idade faz toda a diferença e é muito importante, dada, digamos, o modus operandi da diplomacia. Com relação aos militares, esse é um debate longo, mas só algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, é que, enfim, já escrevi muito sobre isso, quem tiver afim depois pode me escrever, tento passar alguma coisa, mas primeira ideia de que há uma ideia simplista e perigosa de que a transição per si resolveria o problema, digamos, da subordinação militar, né, ou o problema da autonomia militar. Então, acabou a ditadura militar em 85, os militares foram dormir numa ditadura, acordaram democratas, né? Então, basta pensar a Alemanha nazista, né, e a derrota, né, quer dizer, aquele número que tinha de nazistas, em 1946, todos eram democratas na Alemanha. Não é assim, né? Quer dizer, isso requer, ou deveria requerer, digamos, da cidadania, do sistema político, da sociedade civil, a construção de mecanismos de controle. E eu penso que nós fomos descuidados nesse sentido. O próprio governo Sarney, de 1985 a 90, é um governo que se deu o seu exercício sob tutela militar, onde o todo-poderoso era então o ministro do Exército, o general Leônidas Pires Gonçalves, e a Constituição de 88 manteve, né, o que se consubstanciou no artigo 142, né, entre outras coisas, a tal da garantia da lei e da ordem. Desde o governo Fernando Henrique, pelo menos até antes do governo Itamar, venho chamando atenção para isso como graduando, então, né, o que é lei? O que é ordem? São conceitos extremamente fluidos, né?
O que, só para ficar talvez em dois extremos, segundo um pouco a analogia do Prando, né, os presidentes Lula e Bolsonaro, que certamente é lei para um, né, não é para outro. Certamente que é ordem para um, não é para outro. Né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro vê movimento social com uma leitura, digamos, mais pobre possível, como bagunça, né, como, enfim, uma leitura extremamente paupérrima, né, como algo antidemocrático, disfuncional de uma democracia, quando isso, né, a democracia, mesmo em termos liberais, é fundamentalmente o espaço para o dissenso. Mas então, se a gente olha, então, de certa forma, aí estava o ovo da serpente, já no artigo 142, mas tudo bem. E aí a gente vem tendo avanços maiores ou menores, conforme o governo, né, a questão da reparação, a lei dos desaparecidos políticos, no governo FHC, a criação do Ministério da Defesa em 1999, a extinção, então, dos ministérios militares, foram transformados em comandos, com o presidente Lula, importante programa de reaparelhamento, né, enfim, lançamento de estratégia nacional de defesa, são várias coisas que eu não vou ficar aqui, mas que eu vou falar que talvez o que minha leitura tenha apontado como talvez a senha do divórcio definitivo das Forças Armadas, principalmente com relação ao PT, mas, digamos, com o que estava aí, de certa forma, na política. Um deles é dado a partir de 2011, a criação da Comissão Nacional da Verdade. Né? Apesar de extremamente tímida, apesar de nada, como os militares costumam chamar de revanchista, né? Eles acham que até hoje eles têm que ser agradecidos, que evitaram que o Brasil se transformasse numa grande Cuba, né, em 1964, né, e eles julgam que eles perderam o debate para a história, que a história foi escrita pela esquerda, né, toda essa coisa do gramscianismo, essa bobagem toda. Mas, então, esse é um dado que eles não engoliram, a questão da criação da Comissão Nacional da Verdade, né, e que não sensibilizou nada, mas, enfim, aí foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi uma nota absolutamente extemporânea do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em maio de 2016, mais ou menos cerca de uma semana após o afastamento da presidenta Dilma, onde a nota, do meu ponto de vista, é absolutamente correta, mas absolutamente extemporânea, onde diz que nossos governos, né, nos 13 anos, fazendo um pouco meia-culpa dos 13 anos, nosso governo errou ao não promover oficiais, oficiais, seriam generais, né, um compromisso democrático e nacionalistas e ao descuidar da educação militar. Ora, todos nós que nos dedicamos ao estudo de Forças Armadas, relações civis militares e tudo mais, chamávamos atenção para isso, seja no governo FHC, seja no governo Lula, seja no governo Dilma, de que, por exemplo, a LDB de 1996, ela regulamenta tudo, né, como dizem os militares, de alfinete a foguete, exceto a educação militar, que será definida por meios próprios, o que me recorda, por exemplo, uma oportunidade quando eu trabalhava no Ministério da Defesa, em 2004, quando estive na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, que formam os oficiais do Exército Brasileiro, né, caminhando com o ministro, peguei uma apostila e continuava a falar em Revolução Democrática de 31 de março de 1964. Olha, nota, governo do PT, governo Lula, praticamente quase 20 anos do fim da ditadura militar. Continuava isso, porque são eles que definem os parâmetros do... Se você fecha isso, educação militar, e aqui, digamos, seja nós três, seja a audiência que nos acompanha, que é uma audiência extremamente qualificada, desnecessário aqui gastar o verbo sobre a importância da educação nos processos de socialização. Se você fecha por aqui, se você fecha na promoção generalato, ela continua sendo basicamente a indicação que sai dos quartéis, o presidente só assina embaixo, só chancela, você tem esse círculo vicioso mantido o tempo todo, né? Você não areja, você não muda, né? E aí, obviamente, o Bolsonaro, que sempre foi visto entre os oficiais superiores, aí eu estou falando oficiais superiores, né? Para quem não é da área, estamos falando, digamos, de majores, tenentes coronéis e coronéis e os oficiais generais, como o quê? Como um mal militar, como dizia o Geisel, né? Me recordo dele em duas oportunidades que foi lá ao Ministério da Defesa com as esposas dos militares, o Ministério da Defesa em Brasília ficar ao lado do Ministério da Fazenda, né, com um megafone e tal, pedir salários maiores, reajuste salarial e assim por diante, todo mundo falava, não, esse Bolsonaro não vale nada, mas enfim, acabou, né, quer dizer, a gente viu, né, Heleno e outros embarcarem neste projeto bolsonarista, e as Forças Armadas, isso surpreendeu até muitos de nós estudiosos. Talvez o meia-culpa que estamos fazendo é que, quiçá,
tenhamos tido uma leitura até relativamente ingênua, porque tivemos e temos vários encontros, espaços acadêmicos, congressos e tudo mais, onde estávamos participando, debatendo, enfim, com perspectivas absolutamente diferentes, por vezes coincidentes, por vezes não, mas, né, parecia que avançávamos na construção, digamos, do Brasil que queríamos, um Brasil mais um protagonismo internacional maior, onde as Forças Armadas não estivessem voltadas para o emprego interno, principalmente em segurança pública, como foi algo extremamente banalizado e recorrente desde o governo Fernando Henrique Cardoso, foi assim no governo Lula, foi assim no governo Dilma, ou seja, não importa se PT ou PSDB, infelizmente esse padrão se manteve. E aí eles embarcaram nessa, né? Muitos, creio que embarcaram, e aí o Rodrigo destacava isso, um pouco nessa leitura de que, dada a mediocridade, né, do Bolsonaro, nós controlaremos ele, né? Isso, enfim, um pouco, não falei com o general Santos Cruz depois que ele passou pelo governo, mas conversando algumas vezes antes, um pouco esse era o sentimento, imagino, de alguns generais que o controlariam, né? Seriam exercendo essa espécie de, entre aspas, poder moderador sobre o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro deu o recado muito claro, demitindo alguns generais já no início do seu mandato, que ele era incontrolável, né? Ele tem a caneta, ele tem esse poder. Agora, eu penso que as Forças Armadas embarcaram numa aventura que vai lhes custar muito caro, né? Alguns têm chamado isto que talvez seja as Malvinas brasileiras, né? Qual a analogia entre isso? A analogia que em 1982, quando uma ditadura que já estava bastante cambaleante, né, embarca na aventura das Malvinas, o chamado conflito Malvinas-Falklands, né, para os britânicos, e saem completamente fracassadas, desmoralizadas, onde acaba não só a ditadura militar, mas abre as portas. Como foi uma transição diferente do que foi no Brasil, foi uma transição por colapso, ao contrário do Brasil, foi uma transição negociada, né, uma transição por transação, uma transição, Rodrigo, que sabe que é um querido nosso, o Florestan Fernandes dizia, né, da transição lenta, gradual e segura, então que redunda nesse padrão das relações civis militares que nós temos até os dias atuais. Então, a grande dificuldade, eu diria, é que há uma agenda pendente na construção da direção política sobre as Forças Armadas brasileiras. E esse desembarque maciço, né, também para esse artigo que eu escrevi, eu contabilizava isso, o número per capita de militares no governo Bolsonaro é maior, inclusive, do que militares no governo da Venezuela, que o pessoal gosta de comparar, né? A Venezuela, né? Isso daqui, ou que o governo Bolsonaro seria um governo maduro de sinal invertido. Não, aqui a presença militar é maior do que lá fora, os mais de 3 mil militares em cargos de segundo, terceiro e quarto escalões. Então, é algo que, creio que mais à frente, a seguir, como está, apresentará também a fatura às Forças Armadas, né? Por mais que elas queiram, e óbvio que há matizes dentro disso, né? Ou há uma, enfim, o comandante do Exército, né, o general Pujol, costuma dizer, não, olha, o Exército não está no governo, né? Ou muita gente fala, esse é um governo militar. Não, esse não é um governo militar, mas esse é um governo extremamente militarizado. Né? Isso ninguém pode negar. Quer dizer, e estão no sentido, pior ainda, é que há vários generais da ativa no governo. Quer dizer, isso é um desastre total, completo, deveria, inclusive, por lei, ser impedido esse tipo de participação quando não fosse numa área afim, como, por exemplo, agora o Pazuello no Ministério da Saúde. Não é médico, não tem a ver, não se trata disso. Então, eu acho que isso vai cobrar das Forças Armadas brasileiras um preço bastante alto, né? E elas estão nessa por quê? Aí muita gente pode perguntar, bom, tem várias coisas, mantém as generosas pensões, a reforma da Previdência, os militares foram poupados, houve uma reforma da carreira militar, uma reestruturação da carreira militar, onde os soldos foram substantivamente reajustados, isto em 2019, e principalmente, aí visto como uma traição no interior da tropa, desses oficiais intermediários, superiores e generais, ou seja,
a base da tropa, que sempre foi bolsonarista, não foi contemplada, e ela se sente, em larga medida, traída pelo presidente Bolsonaro. Então, o que a gente tem é uma cisânia no interior do aparelho militar, e como dizia um ex-general durante a ditadura, né, membro do Superior Tribunal Militar, o general Clóvis Bevilacqua, quando a política entra por uma porta no quartel, a disciplina sai por outra. Né? Quer dizer, ou seja, tudo que seria indesejável é a participação dos militares, ainda mais em um país como o Brasil, né, com um acentuado protagonismo dos militares na vida política e social. Basta recordar que a própria República nasce de um golpe militar a 15 de novembro de 1889. Então, ao meu ver, essa participação das Forças Armadas não são nada, essa participação não é nada animadora e, digamos, tampouco traz notícias alvissareiras para um futuro próximo, né? Não acho que estamos à beira de um golpe militar a qualquer momento, mas, novamente, a questão da divisão ou desse faccionismo que é incentivado pelo presidente Bolsonaro, não só no mundo civil, mas também no mundo militar. Ou seja, ele, como uma pessoa, por excelência, inclusive como mal militar que saiu, que tentou colocar bomba e tudo mais, ele só não saiu porque ele só não foi expulso do exército em razão de uma briga, então, de quem liderava a justiça militar, que era um desafeto do ministro Leônidas Pires Gonçalves. Então, para fazer essa desfeita, o ministro do exército poupou o então capitão Jair Bolsonaro. Mas ele sempre, sabotagem, salário, enfim, tudo isso que encerra, como a gente conhece, os valores que inspiram a família, né, que está aí no poder, a que as pessoas se perguntam, né? Agora mesmo, o próprio secretário de governo mandou uma carta aos seus colegas de turma, dizendo, não, nós não estamos com centrão, nós estamos, eu jamais aceitaria isso e tudo mais. Eram os mesmos que diziam, por exemplo, hoje mesmo, eu revi um vídeo do general Augusto Heleno, do GSI, dizendo o quanto o Witzel era maravilhoso, votem no Witzel, estamos juntos com Bolsonaro, tal, tenho certeza, uma pessoa de uma integridade e tudo mais, e hoje o que eles têm falado do governador do Rio de Janeiro, enfim, e dessas, digamos, ligações nada republicanas que nós estaríamos assistindo. Então, é isso, penso que as Forças Armadas entraram neste governo, entraram com força, com intensidade, e não dá para aceitar o discurso de que, olha, são membros isolados, não entrou a instituição, tal. Eu acho que é preciso, porque a cidadania depois tem que cobrar isso das Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas são feitas, foram feitas e são pensadas e devem ser empregadas em defesa do Estado e não do governo ou de governos. Mais ou menos isso. Não sei se respondi, Matheus, tem muito mais coisa para falar, às vezes a gente se anima. Não, é o perfil, é a plataforma da conversa. Nós temos que se esforçar, mas vocês estão vendo aí, quem está nos assistindo, que são dois professores que têm um conteúdo gigantesco. Então fica, inclusive, a dica de você convidá-los aí a fazer outros debates, a colocar aí, que eu estou vendo bastante gente que está participando aqui, mandando mensagem para mim. Só um aviso, gente, eu tô online com meu celular, não manda no meu WhatsApp e nem me ligam, porque eu não vou conseguir responder, porque eu não vou atender, tá bom? Estou pedindo para as pessoas. Eu vou aproveitar aqui, coloquei aí na tela para vocês verem a pergunta da professora Maria Helena Frem, e vou já aproveitar para engatar na última reflexão, porque eu combinei um tempo com vocês, e lembrando sempre que o Futile, o Prando está falando lá de São Paulo, e o Futile de Madrid, ele está 5 horas na nossa frente, e eu não quero ser o culpado por algumas desentendimentos, porque acabou de nascer, está com um recém-nascido lá em casa. Então, por favor, gente, eu estou tentando ao máximo para a gente aqui fazer o debate, às 11 horas está um bom horário para jantar, né? E ele ainda nem jantou. A professora coloca assim, como vocês interpretam a presença barulhenta de parcela das camadas médias escolarizadas entre os apoiadores de Bolsonaro? E eu já quero esticar. Até agora, a gente mexeu na feridinha do governo. E a oposição? E os partidos de oposição?
centro-esquerda, de centro-direita, de esquerda. O que faz? Ou não faz? Tão certo, tão errado? Por favor, professor. Matheus, primeiro, se depois de ouvir o Alexandre, minha inquietação e minha angústia aumentaram demais, porque depois de tudo que ele falou dos militares, enfim, e ele falou realmente que em algum momento a cidadania vai cobrar dos militares. Lá atrás, quando o governo começou a funcionar, não é a palavra, quando o governo começou quando o presidente começou a exercer seu mandato, porque funcionar não funcionou ainda, né? Mas quando ele começou a exercer o mandato e dadas as declarações, os discursos, eu havia dito para algum jornalista, não me lembro qual, que 3 categorias sairiam muito piores com a sua imagem ao final e ao cabo do governo Bolsonaro: os militares, os evangélicos e os liberais. Eu acho que essas 3 categorias terão problemas depois do governo, né, em que pese que nenhuma delas é monolítica, né, enfim, é um bloco fechado, mas a imagem vai ficar bastante arranhada, né. O Bolsonaro, me parece, tem sido Midas ao avesso, né, o que ele toca, ele tem estragado, o que é uma pena, né, mas enfim, as coisas são assim. A professora Maria Helena Frem fez uma pergunta, e essa é uma pergunta que é algo extremamente complexo, né, de se pensar, porque ela coloca a presença da classe média escolarizada, né? Então imagina, né, se a gente for pensar, né, nessas pesquisas, estava passando aqui embaixo agora, né, da nossa imagem, e dentro da margem de erro, o presidente concentra uma base de apoio muito resiliente na casa dos 30%. Uns 3 pontos para mais ou para menos, independente se é Datafolha, se é XP, enfim, né? Olha, subiu para 43% de péssimo, mas tem ali 33%. Né? A grande questão é se imaginar, então, que uma parte, inclusive, de colegas nossos, né, professores com mestrado, com doutorado, né, que abraçam o bolsonarismo de uma forma que realmente nos leva a pensar, sem querer fazer comparação ou plagiar, mas quase que um eclipse da razão. Porque assim, você vai acreditar que alguém compre as ideias e as teses que são tornadas cotidianamente públicas pelo presidente ou pelos bolsonaristas, mas, bom, não tem jeito. Se a gente vê que uma parcela, né, um tempo atrás, né, eu estava comentando alguma coisa da quantidade de mortos, aí o rapaz falou assim, é porque você está vendo a Globo News. Falei, se mudar de canal, muda os mortos, né? Se mudar de canal, a quantidade de mortos cai. Enfim, então, assim, é inacreditável. Agora, uma coisa é entender, penso que na pergunta da professora, qual o papel que nós, que somos acadêmicos, que temos posições públicas, que temos atuações intelectuais de maneiras mais modestas ou mais proeminentes, enfim, como nós vamos dialogar com essa situação. Por exemplo, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, eu tenho como princípio não excluir ninguém, a não ser que essa pessoa seja agressiva, violenta ou mal educada na minha rede social. Mas chega um determinado momento em que eu precisei colocar alguns lá na quarentena facebookiana, porque a própria presença da pessoa ali acabou por gerar instabilidade e uma raiva, um ódio enorme. Agora, como é que você vai fazer com isso? Como que se explica, não é? Desta classe média escolarizada? Olha, é um fenômeno. Há que se pesquisar sociologicamente isso e entender como que uma parcela das pessoas no século XXI são negacionistas a ponto de falar de que o nosso... Terraplanistas. Não, terraplanista eu ia chamar terraplanismo, racismo reverso, transformar, né, a cloroquina quase que naquele emplasto, né, que o Machado de Assis fala que é a panaceia para curar todo mundo, sendo que não tem comprovação científica. Quer dizer, negar a ciência, negar o conhecimento, negar os fatos, os dados da realidade. Então, quer dizer, é uma classe média que tem uma escolaridade formal.
mas que não tem nenhuma perspectiva crítica, e vale ressaltar o ataque constante do governo às ciências sociais, a sociologia, a filosofia, a área de humanidades. Ou seja, vai na contramão de tudo aquilo que se esperaria de se ter em termos de inteligência para equacionar tudo o que nós estamos passando e o que nós vamos viver daqui para frente, né? Eu não consigo, o Futile estava falando dos ex-presidentes, uma coisa impressionante é que até o Collor, para mim, tornou-se simpático. Eu estou seguindo o Collor no Twitter. Esses dias atrás, o Collor pediu desculpa pelo confisco lá dos ativos, né, e tudo mais, né? Mas até o Collor, perto do Bolsonaro, de verdade, eu tô com saudade da Dilma, do Lula, do Collor, do Sarney, do Fernando Henrique. Tô com saudade de todo mundo, porque com todas as limitações, foram presidentes. Saíram, mas o Bolsonaro não tem sido. Então, este é um debate, porque está aqui atrás na estante, né, os 3 livros mais vendidos do Olavo de Carvalho, que eu tive que ler, porque começaram a me perguntar sobre o Olavo de Carvalho, e eu, enquanto estive na Unesp, entrei em 1996 na Unesp, terminei a graduação em 99, comecei o mestrado em 2000, terminei em 2003, fui trabalhar na Bahia, voltei em 2005 para a Unesp, terminei o doutorado em 2009. Mas durante esses anos todos, nunca, numa aula, nada, se falou da figura do Olavo de Carvalho. O único que eu vi discutindo o Olavo de Carvalho foi um ex-professor da Unesp, um filósofo, que é o Paulo Giraldelli Júnior, e o Paulo Giraldelli escreveu um livro chamado A Filosofia Explica Bolsonaro, né? Então o Giraldelli já tinha uns 5, 6 anos atrás, até mais, um debate com o Olavo de Carvalho, que ele já afirmava que o Olavo não era filósofo, não tinha escolaridade, não tinha formação, mas esse cara caiu nos gostos dessa certa classe média escolarizada, mas com baixíssima capacidade crítica de leitura dos cenários, de entendimento da própria realidade, não é? Então, professora, é algo a ser estudado empiricamente. Eu acho que tem que fazer um estudo para entender como o presidente conserva esses 30% de apoio. Esses 30% não podem ser apenas e tão somente o ódio ao PT. Há um percentual do eleitor do Bolsonaro que sabia que ele era reacionário, conservador, preconceituoso e politicamente correto e votou nele por isso. Tem um livro que trata da eleição do Bolsonaro, chamado A Eleição Disruptiva, que foi um colega, professor, que é ex-professor do Mackenzie, dono de uma consultoria que trabalha com dados e tudo mais, chama-se Maurício Moura, né? E ele publicou junto com outro professor, com outro acadêmico lá o texto, e mostra que um percentual escolheu o Bolsonaro justamente porque o jeito dele falar não é agressivo, o jeito dele falar e dele se comportar inspira para as pessoas autenticidade. E como ele passou por quase 7 ou 8 partidos, e aí matou a charada do Alexandre, porque foi tão irrelevante que nem sequer foi procurado para qualquer negociato ou propina, mas como ele nunca se envolveu diretamente em nenhum escândalo, ele saiu com a ideia de que ele era o representante do novo, mesmo sendo velho, que ele era um outsider, mesmo estando dentro, porque ele não estava envolvido em escândalos de corrupção. Vamos dar aqui o crédito, porque essa certa destruição da política com P maiúsculo, não da política com P minúsculo, ou da política sem política, como fala o Marco Aurélio Nogueira, faz parte também da Lava Jato, né, dos desdobramentos da Lava Jato, da ida do Sérgio Moro e agora da saída do Sérgio Moro. Então, perceba que a gente vai caminhando de mitos para heróis, porque o Moro, ele era ovacionado não porque foi um juiz que cumpriu suas funções, mas porque ele tinha quase que numa ideia salvacionista, também messiânica, heróica, prendido Lula e tudo mais. Enfim, então a gente está perdido, seja com a classe média ou se a gente for pensar esses 30% de apoio, esses 30% perpassam todos os níveis ali, menos nas pessoas que ganham menos salários e têm menos escolaridade, mas da classe média para cima e mais nesta elite econômica, elas são todas bem ligadas ao bolsonarismo. O mercado financeiro queria o Alckmin. Quando viu que o Alckmin não ia
deslanchar, foram todos para o Bolsonaro, e agora estão aí percebendo onde amarraram o seu burrinho, né? Matheus, para completar aqui, deixar o Alexandre jantar, tomar o vinho e brincar lá com o filhão dele, enfim. Menino ou menina, Alexandre? Menino. O menino, como ele se chama? Com baita nome. Um baita nome, Mateus. Mateus. Bom, então que... Mateus. Mas dá para ficar mais 10 minutos. Eu vou tentar ser breve nas respostas, até porque tem mais gente. Se o Matheus quiser fazer mais uma tranquilo, questão. Então, assim, Matheus... Não, essa é a última. Essa é a última. Então, só com relação primeiro à questão da esquerda, né? Bom, me parece, e talvez eu esteja equivocado, mas me parece, assim, que na esquerda ainda existe uma crença ou a ideia de uma preponderância ou de uma certa hegemonia que o PT quer exercer sobre a esquerda, não é? Então, o PT acostumou-se a ser o partido que fez uma boa oposição ao Fernando Henrique, depois foi governo e agora não tem entendido o papel de oposição. Salvo raras declarações, não tem atuado enfaticamente no combate ao bolsonarismo. E isso também, na eleição de 18, o PT preferia o Bolsonaro no segundo turno a qualquer outro candidato. Isso ficava claro. Inclusive porque o Lula, de dentro da cadeia, conseguiu costurar e negociar para isolar o Ciro Gomes. O Matheus, eu sei que conhece essa história melhor do que eu. O Ciro Gomes tem sido uma voz, a Marina tem sido uma voz, e o Lula, que está em liberdade, não tem sido a voz que poderia ser de confronto, de contraponto ao bolsonarismo e ao governo. Então, assim, no fundo, não existe, aí eu não sei se nós temos que pensar simplesmente na esquerda, mas talvez pensarmos numa frente ampla dos democratas. Quais são os valores que nos uniriam e que seriam inegociáveis? Democracia, valores republicanos, direitos humanos, ética dentro das relações pessoais, interpessoais e entre o governo e a sociedade brasileira. Então, quais são os elementos? Porque, assim, vamos pensar quantitativamente de maneira muito, muito rasa, me perdoe, mas Bolsonaro tem 30% de apoio. Tá bom. Esse bolsonarista, por tudo que a gente vê de janeiro de 2019 até agora, quase junho de 2020, esses 30% estão ali. O que significa que nós temos 70% que rejeita e que não vota. Mas dentro desses 70%, você pulveriza inúmeras frentes político-partidárias e ideológicas, que não consegue superar os elementos que os diferenciam e os distanciam para se unir em torno daqueles elementos básicos que poderia formar esta frente ampla de democratas. Então, assim, se eu já estava pessimista em relação aos militares no poder, e o Alexandre acentuou este meu pessimismo, eu também não tenho muitas esperanças neste momento com relação às esquerdas ou até mesmo a um centro democrático, porque aquela ideia da historinha que já escreveram alguns intelectuais e professores, pesquisadores, quer dizer, alguém tem que ir lá colocar o guiso no gato, mas quem vai colocar o guiso? Ninguém se propõe. Né? Ninguém, e claro, não se propõe, tem algumas questões. Os políticos estão afastados por conta da pandemia, então a discussão política face a face, vis-a-vis ali que pode acontecer, não está acontecendo, porque todo mundo está afastado. As ruas estão vazias, não tem protestos, porque se evita aglomeração. E aí eu concordo que o Rodrigo Maia está lá com os processos de impeachment, vendo se vai ter uma condição objetiva de apresentá-los. Só que aí tem o Supremo Tribunal Federal caminhando em termos jurídicos para tentar demonstrar que o presidente pode ter cometido, e eu creio que já cometeu, crimes de responsabilidade, e eu não tenho indícios para afirmar que cometeu crime comum, mas parece que também tem indícios disso. Então, se essas coisas se avolumam, tem que perguntar quem serão os atores políticos, as lideranças na oposição que vão assumir e vão levar isso. Agora, não adianta só assumir e levar, porque o momento é de distanciamento e de esfriamento por conta da pandemia. Então, não é uma situação tão simples, né? Vou passar a bola para
pro Alexandre poder fazer os comentários dele e você tocar depois, Matheus. Tá ótimo. Deixa eu tentar ser mais ou menos rápido, embora essa não seja das minhas melhores qualidades, mas, enfim, objetividade. Mas é um pouco a questão, então, voltando à questão da classe média, esse é um tema, a própria sociologia, quando se debruça sobre o que são as classes médias, não é algo consensual nem tranquilo, é algo muito difícil. Obviamente que a classe média, e não só no Brasil, isso, digamos, em termos globais, a classe média normalmente tem uma postura muito arrogante, que se imagina que é líder de alguma coisa, né? Quando o efeito que ela tem, né, a capacidade, digamos, de espraiamento, que ela se imagina muito formadora de opinião, né? E creio que 2018 novamente deixou claro que não necessariamente ocorre isso, mas eu acho que temos novidades aí, e a própria pesquisa da Datafolha de hoje mostra isso, que parte da classe média está desembarcando. E o processo de pauperização que já está advindo e que se agudizará a partir da crise, da pandemia da Covid-19, vai ainda, penso eu, digamos, dinamitar ainda mais pontes entre a classe média e o bolsonarismo. Então, eu acho que isso não é dado, acho que não são, alguém perguntava se 30% são os robôs e tal, eu acho que não é isso, enfim, a pesquisa tem uma outra metodologia, os robôs não entram nessa questão, os robôs têm um outro emprego, em outra dimensão. Mas sobre a questão, eu concordo inteiramente com o Rodrigo que temos que pensar uma frente amplíssima, né? E aí é hora de lamber as feridas e parar com os ressentimentos de parte a parte. Infelizmente, não tenho notado isso em nenhuma das grandes lideranças políticas brasileiras, né? Estou aqui falando de Lula, Ciro Gomes, Marina, Boulos e outros, né? Eu penso que é fundamental construir uma agenda mínima, que se a gente ficar, por exemplo, mas por que foi ter o Haddad em 2018, o PT, ou que o Rodrigo fala, esse hegemonismo do PT, e eu conversava com algumas pessoas e dizia, gente, se nós pensarmos, quem estuda um pouco sociologia dos partidos políticos, o partido político, Partido dos Trabalhadores, que nas últimas 4 eleições, 2002, 2006, 2010, 2014, venceu os 4 pleitos, é impensável que não apresente um candidato em 2018. Quer dizer, isso é óbvio, não se trata de gostar do Lula, não gostar, achar que ele fez bem, não dá, não tem como, né? Aí vem outro lá, não, mas eu e o Ciro foi passear em Paris no segundo turno e foi por isso que perdeu. Então, quer dizer, se a gente ficar cada um, sabe, cutucando daqui e dali, a gente não vai chegar a lugar nenhum, não vamos avançar. E uma coisa que eu sempre gosto de recordar, exemplo, tal qual era falsa já em 2014, quem colocava aqueles mapinhas com os estados brasileiros em azul ou vermelho, né? E eu me recordo que não fui eu que fiz, mas me apropriei de alguém que eu não sei o nome agora para dar o crédito, mas que mostrava, digamos, uma gradação de cores, ou mais azulado, ou mais avermelhado, mostrava que não era isso. Porque quando você adota esta gradação de cores, por exemplo, que faziam entre PSDB e PT, né, entre Aécio e Dilma, quem teve 50,5% dos votos válidos no segundo turno é a cor dele que vai imperar ali, mas o outro teve 49,5% dos votos. Quer dizer, não é uma forma inteligente. Assim como resultado, os 57 milhões de votos no Bolsonaro foram 57 milhões contra 47 milhões do Haddad, o que muita gente fala, o poste. O poste, né, ou o candidato presidiário teve 47 milhões de votos, né? Em termos de votos válidos, 55% a 45%, quer dizer, e outra coisa, 57 milhões de votos não foi o recenseamento dos fascistas brasileiros, vamos parar com isso, quer dizer, é importante a gente ter claro, né, às vezes me incomoda um pouco isso no Facebook e outras redes sociais, essa coisa da lacração, tal, o gado, os burros, os não sei o que, eu falo, gente, não vai ser por aí, a gente tem que tentar construir pontes, né, aí, enfim, não se trata, digamos, não estou aqui fazendo proselitismo religioso, mas, digamos, uma postura, enfim, não sei se necessariamente cristã, mas, digamos, uma postura afável de braços abertos para essas pessoas, né, que eventualmente erraram, e tentar falar, olha, tudo bem, acontece, como que a gente pode reverter isso, né? Eu não vejo isso, quer dizer, é impressionante como essa postura beligerante
da parte do Bolsonaro, ela deitou raízes também no outro lado, na oposição, né? A gente fica, o gado, o asno, as pessoas B, os burros, sabe? Quer dizer, não é isso, gente. As pessoas votaram a partir de elementos que eles tinham que, para eles, o candidato Bolsonaro significaria uma melhora de vida, né? É isso. Muita gente fala, o candidato da família, o candidato da família, que é o que tem 3 casamentos, não sei o que, é o outro que vai destruir a família da mamadeira de piroca, é casado há 20 e poucos anos, né, com a mesma mulher, enfim, etc. Mas é isso, quer dizer, e essas coisas, então, sabe, é um pouco desarmar os espíritos, né, serenar os ânimos e tentar justamente fazer essa construção de pontes, de diálogos, de espaços como esse que o Matheus está promovendo aqui, né, e que infelizmente não vai ocorrer do dia para a noite, mas a gente tem que começar isso, e tem que parar, me incomoda profundamente, e aí, enfim, como uma pessoa, digamos, do campo progressista, ver essa briga entre petistas, ciristas, marinistas e tudo. Eu falo, gente, vamos parar com isso, vamos parar de procurar um bode expiatório, digamos, para as coisas passadas, vamos pensar uma agenda futura, uma agenda mínima, né, basicamente, de uma reconstrução nacional. Como eu disse lá atrás, nós estamos chegando às vésperas do bicentenário da independência, em 2022, com um país destroçado, né, um país que está voltando ao mapa da fome, né, que vai aumentar as doenças, inclusive eu falei o dado errado, eu falei de febre amarela, 400 mil mortes, são 400 mil mortes de malária, desculpem, um país, digamos, com tudo para reconstruir, com a educação pública para reconstruir, né, com a saúde pública por reconstruir, enfim, por infraestrutura em vários segmentos, por construir e reconstruir, né? Então, temos aí um debate que tem que ser enfrentado, né? Temos que desmascarar quem é o senhor Paulo Guedes, não só pelas estantes vazias, como bem lembrava o Rodrigo Prando, mas porque é uma coisa que em 2018 vendia como tendo dado certo no Chile, e hoje em dia já está mais do que desmascarado que no Chile também não deu certo, né? Esse modelo que os Chicago Boys trouxeram não deu certo, ele é um desastre, né? Esse modelo economicamente concentrador, socialmente excludente, extremamente perverso, né? Que no caso chileno, por exemplo, tem levado as pessoas, quando se aposentam, a um número extremamente elevado, óbvio que em termos percentuais, que o Chile é um país com 18 milhões de habitantes, mas ao suicídio e tudo mais, em razão de não ter condições disso, de, sabe, comprar o remédio, pagar o aluguel, coisas básicas, ou que deveriam ser básicas, né? Então, quiçá, agora, não que necessariamente seja um bom conselheiro, porque a gente sabe, basta lembrar aí os velhos escritos do Marx, né, o papel que o Montesinato, digamos, desempenhou em vários momentos, que a miséria não é uma boa conselheira, né, porque obviamente que as pessoas se vendem para a primeira cesta básica que chegar, né, mas a gente tentar chegar a essa ponta e tentar reconstruir um diálogo, né, digamos, um projeto de país que pode ser diferente, óbvio, pensamos diferentes, somos diferentes, mas que há elementos mínimos de civilidade, de um debate democrático, de respeito, para onde pretendemos ir. Um acha que tem que ter mais Estado, por isso outro acha que tem que ter menos Estado, outro acha que tem que ter nem Estado nem máximo, nem mínimo, tem que ter Estado necessário. Enfim, o que é o Estado necessário, em quais áreas, mas enfim, que país nós queremos? Oxalá, a partir da declaração infeliz do ex-presidente Lula, da qual ele se desculpou, mas uma outra coisa importante é isso, né, que a pandemia trouxe um debate, ou novamente a centralidade trouxe a centralidade do debate, o papel do Estado, que o Estado deve ter numa sociedade. Quer dizer, o Estado é só para ter a polícia, né, isso, garantir tudo funcionando dentro de uma certa legalidade, ou o Estado é ou pode ser muito mais amplo do que isso, né? Enfim, todo mundo acha muito bonito o que se passa na social-democracia ou na social-democracia escandinava, mas, enfim, tem uma carga tributária que é diferente, as pessoas querem pagar mais impostos, não querem mais saúde, não querem, enfim, já pago muito, então eu acho que é interessante, oxalá, quero terminar aqui com essa profissão de fé, né, a partir, digamos, desse momento absolutamente distópico que estamos vivendo,
né, nós possamos reconstruir pontes e avançarmos sobre uma plataforma mínima, civilizada, né, e, sobretudo, tendo claro o que jamais queremos ou devemos ter na política, que é isso que, infelizmente, hoje em dia ocupa o atual Executivo Federal. Bom, gente, tudo começa e tudo termina, né? Nós já extrapolamos o horário combinado, vocês já sabem das questões, então eu queria agradecer. Eu estou me contendo para não fazer nenhum comentários ainda sobre o debate, porque eu acho que a ideia é a gente trazer exatamente esse exercício reflexivo para que as pessoas possam se colocar. Quem acompanha a página acompanha muito o que eu falo, o que eu debato, é por isso que eu estou fazendo sempre essa postura de provocar o debate, trazendo outras reflexões. E nisso eu queria muito agradecer a atenção, o carinho, a disposição desses dois caras aí, me responderam rapidamente, confirmaram, e vai, organiza e volta, e a gente combina horário, e vê Madrid, vê Brasília, confunde dia. Então, mas eu queria muito agradecer. Eu tenho dito, principalmente para o pessoal da universidade, que eu sempre acho que nós temos uma missão gigantesca, e neste momento, eu acho que nós não temos só a missão gigantesca de dialogar com as pessoas, nós temos a imposição de nos colocar nesse momento, nos expor, receber porrada, crítica. Eu vejo o pessoal bate no pranto toda hora, o Futile foi e voltou no Facebook, eu apanho dia e noite e dia. Então, assim, mas eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que se colocar e tentar propor a reflexão, chegar nas pessoas, e da forma que dá. Não podemos estar na rua, só podemos estar online. Então, eu queria muito deixar meu obrigado a você, Prando, a você, Futile, meu carinho, meu respeito por vocês, e abrir aí para vocês darem uma boa noite, e aí a gente finaliza o nosso bate-papo. Matheus, muito obrigado pelo convite. Foi, para mim, assim, o aceite foi imediato. Ao Alexandre, pelo altíssimo nível das considerações, bateu aquela saudade do campus da FCL lá em Araraquara, de sentar ali na frente do bandejão, tomar um café e continuar depois discutindo um texto. Quero só deixar registrado que para o monitoramento agora daquele pessoal que faz o monitoramento privado, o Bolsonaro, quem citou Marx foi o Futile, tá? Então, se tiver, mas ele está na Espanha, então quem vai preso vai ser mesmo o Matheus e eu. Então, assim, né, sobre eu havia brincado, vocês se lembram quando o pessoal começou a sair às ruas, segurando cartazes que estava escrito assim, menos Marx e mais Mises? Pois é, daqui a pouco a gente tem que sair para entender o governo Bolsonaro, menos Marx, menos Mises e mais Freud, porque ali tem questões freudianas muito profundas. Mas deixo o meu mais forte cordial abraço. E o astrólogo da Virgínia também, né? Que ele também com certas partes do corpo que... Justamente, né? Tem uma foto dele que eu gosto muito de usar, que ele está sentado assim na cama com a perninha cruzada e tem 5 armas de canos longos do lado da cama dele. Enfim, dá uma bela de uma interpretação, mas fica para uma outra live. Então, Matheus, Alexandre, obrigado. Rodrigo Toledo, professor Toledo, professora Maria Helena Frem, a Tamires, quem mais? Professor Luizinho, Vinícius, Ivanise, Wendy, pessoal, Luiz Felipe Abreu, enfim, a todos que nos acompanharam, mandaram perguntas, um cordial abraço, e eu tenho certeza que a gente pode, Araraquara é um tesão. Também aqui quem está falando é o Luiz Felipe Abreu, tesão é um termo do Luiz Felipe, não é mesmo? Brincadeira. É meu aluno na administração pública. Maravilha. A todos, meu mais forte abraço, muitíssimo obrigado, estou sempre à disposição. E, Futile, sucesso na educação dessa criança que chega. O meu está com 6 anos, não sei como que ele não entrou aqui, mas trazer uma criança nesse momento no mundo é um ato de coragem, de responsabilidade e de muito amor. Que Matheus seja abençoado com a família e que vocês todos possam estar em suas casas seguros e bem. Muito obrigado. Adorei, foi muito bom. Obrigado, Matheus. Obrigado, Rodrigo. Prazer, eu disse, reencontrá-los ainda que virtualmente, né? Um debate muito bom, de excelente nível, enfim,
não sei quantos nos acompanham agora, se é quase 2 horas, né? Era para ser 1 hora, mas a ideia, novamente, é parabenizar o Matheus pela iniciativa, que essas iniciativas se multipliquem, frutifiquem, né? E pelo que eu tenho visto, tenho sido convidado para participar de algumas, tem frutificado, de certa forma, representando aquele velho jargão que falávamos, né, de democratização à informação, né, que não sabíamos muito bem como fazê-lo, porque pré-pandemia, se fizéssemos isso, não teríamos 5 pessoas vendo, né? Hoje em dia você chega a 50, 100, 500, 5.000, dependendo, enfim, ou até muito mais, dependendo da plataforma de quem o faz. Mas, independentemente do número, o importante é isso, né? A gente ir e estar de espírito aberto e colocarmos sempre estarmos dispostos a esse diálogo, né, plural, democrático, respeitoso, independentemente dos pontos de vista, tão necessário, né? Eu tenho 2, só para fechar, Prano, uma de 10 anos e outra de 5, que estão aí no Brasil, Pietra e Bianca. E aí agora Matheus se soma, né? A gente fala que o filho da pandemia, coitado, nasceu aqui na Espanha no 3º dia do chamado estado de alarma por aqui, então, mas, né, não era esta a programação, mas enfim, vamos em frente. E sem dúvida, uma certeza temos, né? Mais um antifascista no mundo. Precisamos desses combatentes. Obrigado a todos aqui que nos acompanhou, um grande abraço. Abraço. Pessoal, obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou, agradecer ao professor Toledo, a professora Dulce, a professora Maria Frem, a Ivanise, o Luiz, a Wendy lá de São Carlos, também uma grande querida, conhecida, agradecer quem acompanhou, avisar aí para todo mundo que a gente faz o esforço de divulgação, a gente faz todo o esforço de informar, mandar por e-mail, mas nós somos limitados também. Isso tudo faz parte de uma ação voluntária, de uma ação que eu faço arte, eu faço vídeo, eu convido as pessoas, faz tudo no parque. Então a gente tenta e divulga. E sim, o vídeo vai ficar disponível, depois eu vou passar para o YouTube para as pessoas compartilharem, terem um melhor acesso, e eu divulgo isso para todo mundo aí na página até sexta-feira, ou final de semana. Então, um beijo, um abraço a todo mundo, fiquem em casa e na hora que tiver alguma dúvida, escutem especialistas, tá? Não, político não passa receita de médico, não passa receita de remédio. Um abraço, gente, boa noite. Abraço. Abraço.